Comissões de Justiça, Finanças, Educação e Planejamento da Câmara zeram a pauta de projetos e encerram atividades de 2019. Redes de proteção doadas por empresário começam a ser instaladas na ponte Newton Navarro. Secretaria de Mobilidade Urbana libera cobrança da bandeira 2 nos táxis de Natal. Aqui no estúdio, vou conversar com o reitor eleito do IFRN, professor José Arnóbio de Araújo. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. Olá! O Câmara Repórter começa com notícias atualizadas sobre a situação da disputa judicial em torno do PROED do Governo do Estado. O desembargador Cláudio Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, negou nesta segunda-feira um pedido de liminar feito por 8 municípios contra o decreto que criou o Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Estado, o PROED. Esse programa concede isenção de imposto do ICMS para as indústrias do estado. O município de Natal havia conseguido uma decisão favorável no mês passado. Até a última semana, cerca de 90 municípios do estado entraram com ações semelhantes na Justiça, segundo a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Então, pelo visto, essa é uma novela que ainda vai continuar. Agora vamos aos assuntos do Legislativo Municipal. Nesta segunda-feira, parte das comissões técnicas permanentes da Câmara encerraram as atividades de 2019. Pela manhã, a Comissão de Justiça zerou a pauta, com a aprovação de 20 matérias. Entre os projetos aprovados, 2 de autoria do vereador Sueldo Medeiros. O primeiro chama-se Visão Nota 10 e tem o intuito de oferecer exames de vista aos alunos da rede municipal de ensino. A outra matéria determina que sejam realizados check-ups vasculares nos servidores públicos do município. Obriga o município a fazer o teste de acuidade visual nas crianças, ou seja, nos alunos da rede pública municipal, do ensino fundamental, e na fase que eles mais precisam de se empenharem e por não ter essa condição e não ter quem identifique, a família ou na escola ter quem identifique, eles correm o risco de começar a ter perda do desempenho, né? E ou partir para evasão escolar ou repete de ano. O outro é o de check-up vascular, que a rede pública do município também tem que estar atenta e prevenir doenças angiovasculares com esse check-up. Isso evitando, inclusive, um prejuízo financeiro para os cofres públicos municipais. O bairro das Quintas vai ganhar hino e também brasão. O projeto do vereador Preto Aquino foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. O bairro das Quintas, que é um dos mais antigos da nossa cidade, o bairro de cultura, o bairro de esportistas, o bairro de pessoas conhecidas da nossa cidade em todos os segmentos. Então hoje eu tive a grata satisfação de ser aprovado aqui no âmbito da Comissão de Justiça 2 projetos, o do brasão e do hino, que vem cada vez mais valorizar e enaltecer o bairro tão querido, um dos bairros mais antigos da nossa cidade. Então aqui nossos parabéns a todos os moradores do bairro das Quintas e esperamos que o quanto antes venha a ser aprovado no plenário, já vez que não existe dificuldade, acredito, em ser votado e aprovado no plenário. Outra matéria aprovada foi a do vereador Fúvio Saulo. O projeto institui no município de Natal o Dia do Maître e Garçom. São 2 profissionais que são do nosso dia a dia. Tanto o garçom como o maître, eles fazem parte da nossa sociedade e esse reconhecimento é importante por esta casa e pelo município. Então a gente fica feliz com a missão cumprida, na comissão que eu entendo ser a mais relevante dessa casa. Os vereadores com muita dedicação, muito empenho, sob a presidência do vereador Ney, trouxeram temas relevantes. Essa foi a última reunião da Comissão de Justiça no ano e cumprindo o cronograma legislativo do dia, toda a pauta foi zerada. A Comissão de Justiça é aquela que analisa todos os projetos. É aquela que analisa a constitucionalidade, a legalidade dos projetos e nós terminamos o ano com pauta zero.
na reunião de hoje, nós não deixamos nenhum projeto a ser votado ou a ser apreciado. Apreciamos todos os projetos, tivemos a presença dos vereadores, os vereadores sempre presentes, sempre atentos às decisões da comissão. Então, eu deixo esse ano uma certeza, né, do dever cumprido. Já a Comissão de Educação aprovou 12 projetos, entre eles o que proíbe o uso de celular nas salas de aula do município. A última reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do ano terminou com a pauta zerada e a aprovação de 12 projetos. Dentre eles, um de autoria do vereador Felipe Alves, que cria a Ronda da Guarda Municipal nas escolas. O relator, o vereador Fúvio Saulo, comentou sobre a matéria. A gente fica feliz em ver uma propositura dessa envergadura para proteger as crianças e não só as crianças, os profissionais, os familiares dessas crianças que estão matriculadas nas escolas municipais. Dentre os projetos aprovados pela comissão, um de autoria do vereador Bispo Francisco, que proíbe o uso de aparelhos celulares e similares nas salas de aula, bibliotecas e espaços com fins pedagógicos. Isso salvo a autorização da instituição educacional. O vereador Robson Carvalho foi o relator do projeto que cria a Comenda Vilma de Farias, destinada a pessoas e instituições que contribuem para o bom desempenho das atividades parlamentares na Câmara Municipal. O parlamentar também é autor do projeto de lei também aprovado que concede o mérito legislativo Paulo Neles. A matéria reconhece doadores de sangue. Paulo Neles é o maior doador de sangue do planeta, está no Guinness Book. Cada pessoa que doa sangue salva 4 vidas, essa é uma estimativa que é realizado. E nós sabemos que nosso banco de sangue, infelizmente, de doação é lá embaixo. Nós já aprovamos um projeto aqui que obriga o município, quando as pessoas forem doadoras de sangue e de medula óssea, a isentarem a taxa de concurso. Então, é algo que vai se inserir, é contemplar as pessoas que estão tendo essa humanidade, esse serviço prestado ao nosso município e salvando vidas. O presidente da comissão fez uma avaliação positiva dos trabalhos dos parlamentares ao longo de 2019. A gente encerra essa última reunião da comissão com o sentimento de dever cumprido, pois todos os projetos que passou pela comissão foram relatados e apreciados no âmbito da comissão, tendo condições, inclusive agora, de passar diretamente para o plenário para cumprir um rito que a gente sempre programa, acorda aqui com os colegas, com a presidência, de aprovar 2 ou 3 projetos que cada um tenha e que tramitaram até agora. E na condição de presidente, cabe a mim essa preocupação de estar sempre estimulando os colegas a não acumularem os pareceres, para que a gente possa, no dia como hoje, estar aqui passando essa informação para vocês, para a sociedade. Veja também o balanço das atividades da Comissão de Finanças e Fiscalização. Um dos projetos aprovados foi o de autoria do vereador Maurício Gurgel. A proposta apresentada obriga o Poder Executivo a informar, através de placas, o motivo da paralisação das obras públicas. A relatoria do projeto foi do vereador Preto Aquino. Obriga a fixação do motivo da paralisação de obras no anel viário da nossa cidade. Tem que dizer o porquê. Não só no anel viário, mas qualquer que seja obra paralisada, eu vejo que era para ter uma identificação dizendo se foi por falta de pagamento, se foi porque a empresa veio a falir, se foi por questão de ordem judicial, mas não pode ficar uma obra parada sem ter informação para o cidadão que paga o imposto e espera realmente que qualquer que seja a obra que dê início seja concluída na sua totalidade. Os vereadores Haroldo Alves e Dinarte Torres fizeram um balanço das atividades do ano e consideraram positivo o trabalho realizado pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Primeiro que tudo, para mim foi uma honra participar da Comissão de Finanças. Segundo, foi entender que a nossa missão junto a ela foi cumprida. A prova é que nós não temos mais nenhum projeto na comissão. Nós zeramos toda a pauta, todos os projetos, tudo que veio para a Comissão de Finanças. Nós nos esforçamos o máximo para poder votar tudo.
para não deixar nada para o próximo ano. Nós fizemos tudo com muita clareza, não deixamos nada no escuro, ou seja, debatemos tudo, expondo tudo e aprovando e divulgando tudo aqui na Comissão de Finanças. Confira agora os destaques da última reunião da Comissão de Planejamento. 11 projetos foram aprovados, 1 rejeitado e 1 encaminhado para análise da presidência na última reunião de 2019 da Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Transporte, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. O presidente da comissão fez um balanço dos trabalhos. Conseguimos zerar a pauta, nenhum projeto que aqui passou ficou por algum motivo, que era uma reclamação de todos os vereadores e vereadoras que projetos ficavam sem ter discussão, ficavam presos nas comissões. Isso não aconteceu nessa comissão. Todos foram designados, todos foram votados. Ficamos numa expectativa muito grande, me preparei muito, estudei muito sobre o plano diretor. Não veio este ano, mas está previsto para vir o ano que vem. Dentre os aprovados, 2 projetos tiveram a relatoria do vereador Ranieri Barbosa. Um de autoria do vereador Chagas Catarino prevê a identificação dos donos de terrenos baldios através de placas. O outro, do vereador Robson Carvalho, proíbe o fornecimento de canudos plásticos em Natal. Primeiramente, o projeto do vereador Robson, que proíbe o uso de canudos plásticos hoje nos estabelecimentos do município de Natal. Já existe uma lei estadual que inclusive já faz essa vedação. No entanto, o projeto do vereador Robson já vinha há mais de ano tramitando, e quando nós fizemos a relatoria, por entender que tanto vai trazer uma prestação de serviço ao meio ambiente, uma grande contribuição, então vem só fortalecer. Com relação às placas, que é também um projeto de lei do vereador Chagas, dos canudos é do vereador Robson Carvalho. O projeto do vereador Chagas, ele na verdade traz um grande benefício, porque na hora que tem placas nos terrenos baldios, gerando obrigatoriedade a cada terreno privado ter uma identificação, nós poderemos, o próprio órgão público, cobrar dos proprietários para que façam a higienização, a limpeza. O mês de abril foi escolhido como de proteção e contra a crueldade aos animais. O projeto de lei de autoria do vereador Chagas Catarino também foi aprovado na comissão e teve relatoria do vereador Sueldo Medeiros. A mim coube essa relatoria e eu, por entender que os animais também precisam de uma proteção, votei favorável. E os colegas também não hesitaram e votaram favorável também. E agora vai ter condição de ser submetido a plenário. Os servidores do Instituto Técnico e Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, o ITEP, em especial os peritos criminais e os técnicos auxiliares forenses, anunciaram nesta segunda-feira que irão paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir de quarta-feira, dia 11. A categoria cobra do governo do estado o envio para a Assembleia Legislativa do plano de cargos, carreiras e salários. Os servidores do ITEP alegam que o Instituto Técnico e Científico de Perícia é o único órgão de segurança pública do estado que ainda não dispõe de um plano de cargos e carreiras. A Prefeitura de Natal autorizou um aumento da bandeira dos táxis em Natal. Redesiane Moreno. Até o dia 31 de dezembro, os taxistas de Natal podem cobrar a bandeira 2 nas tarifas em todas as corridas. A autorização foi publicada no Diário Oficial do município desta segunda-feira, dia 9, pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Com essa medida, o valor das corridas fica mais caro. De acordo com o último reajuste das tarifas de táxi em dezembro de 2016, a bandeira 1 custa R$ 2,56. A bandeira 2 é de R$ 3,56 e a hora parada é de R$ 26. O valor da bandeirada é de R$ 4,85. O uso da bandeira 2 nas viagens de táxi durante o mês de dezembro é uma ação tradicional da Prefeitura do Natal. De acordo com a STTU, o aumento representa uma espécie de 13º salário para os taxistas. Redesiane Moreno, para o Câmara Repórter. A pauta agora é solidariedade. A Ponte Newton Navarro começou a receber a partir desta segunda-feira redes de proteção. A ação é solidária após a doação anônima de um empresário. Quem passa pela ponte Newton Navarro, que liga a zona norte de Natal às zonas sul e leste,
nota uma movimentação diferente. Redes de proteção começaram a ser colocadas ao longo de todo o percurso. No final do mês de abril, um grupo de evangélicos voluntários, durante 2 meses, acampou próximo à ponte para impedir a população de cometer atos extremos. Não havia nenhuma medida de segurança e o número de pessoas que atentavam contra a vida só aumentava. A instalação de redes de proteção nos quase 3 quilômetros de extensão já vinha sendo cobrada ao poder público pela população de Natal. Somente agora isso se tornou possível graças a uma doação de R$22 mil feita por um empresário local que não quis ser identificado. E agora só um alerta mais uma vez aos motoristas que circulam pela rua Doutor Mário Negócio, entre o Alecrim e o bairro das Quintas. É que a rua ganhou uma faixa semi-exclusiva de ônibus a partir desta segunda-feira e vai vigorar durante toda a semana. A faixa semi-exclusiva fica no trecho entre a rua Presidente Leão Veloso, que é a Avenida 5, até a Avenida Felizardo Moura. A repórter Luísa Mendes tem mais detalhes. A faixa semi-exclusiva de ônibus vai funcionar no horário das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana do município, a STTU, a rua Doutor Mário Negócio recebe cerca de 15 mil veículos por dia. E a faixa semi-exclusiva vai beneficiar os usuários das 14 linhas de ônibus que circulam nessa região e acabam perdendo cerca de 40 minutos na travessia desse trecho em horário de pico. Em caso de dúvida, os motoristas devem ligar para o Alô STTU no número 156. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. A seguir, uma entrevista com o reitor eleito do IFRN, professor José Arnóbio Araújo. O Câmara Repórter volta em instantes. Não saia daí. O Câmara Repórter está de volta e aqui no estúdio nós recebemos a presença do reitor eleito do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o professor José Arnóbio de Araújo. Seja bem-vindo ao Câmara Repórter e parabéns pela eleição. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço por esse espaço aqui na TV Câmara. Professor Arnóbio, o senhor obteve nessa eleição mais de 48% dos votos válidos da comunidade de professores, né, de servidores também da instituição e alunos para gerir o IFRN pelos próximos 4 anos, né, o quadriênio 2020-2024. Que propostas o senhor pretende executar a partir do momento em que assumir a reitoria? Olha, assim, a gente pautou toda esse período de eleição, né, discutindo da necessidade de uma aproximação maior entre a reitoria do Instituto e os camping, né, principalmente os camping que estão mais distantes da capital. Então, a nossa perspectiva é a perspectiva do diálogo, que a gente possa estar mais próximo da comunidade, alunos, servidores técnicos administrativos e os servidores docentes, para que a gente possa fazer uma gestão mais compartilhada, que a gente possa aproveitar as experiências exitosas de cada um dos campi, para que a gente possa estar partilhando esse conhecimento e fazendo com que as ações do Instituto, né, que é um instituto que tem 110 anos de vida, ela possa continuar a transformar a vida dos jovens potiguares. O IFRN, não só aqui, mas também em outros estados, né, uma das instituições de ensino federal pelo país que mais tem bons resultados, né, na área de educação mesmo, na área científica, de produção científica também. E agora também, até recentemente, veio aí de instituição mais sustentável, né, que o IFRN também tem essa preocupação
de, através das pesquisas que desenvolve, implantar isso no campo para ser exemplo. O senhor pretende continuar, então, com essas iniciativas assim que enalteçam a instituição? Com certeza, né? A questão da energia fotovoltaica, de captação de água de chuva, de aproveitamento de água de ar-condicionado, do melhor aproveitamento do lixo que é produzido na instituição. Ações de sustentabilidade são importantes, até porque temos cursos nessa área, né, de gestão ambiental, de controle ambiental. Vamos ter uma primeira engenharia, a segunda engenharia, na verdade, do Instituto, que vai acontecer no Campus Estadual Central, que é a engenharia ambiental e sanitária. Então, nós temos uma série de ações nesse caminho e alguns professores nossos participaram do doutorado da COP e que discutem questões energéticas também. Então é importante que a gente retroalimente esse processo, até porque eu costumo dizer o seguinte, historicamente, né, os diretores que passaram pela nossa instituição e os reitores que passaram por essa instituição, eles colocaram um tijolinho. Sim. E eu estou indo também com esse desafio de colocar mais um tijolinho nessa instituição centenária, né, que tem um legado à sociedade potiguar. O senhor é o atual diretor do Campus Central de Natal, está falando dessa questão de proatividade, isso é bem a sua característica do que o senhor exerce hoje no campi daqui de Natal, Sim. Natal Central? A gente eu costumo dizer que eu não sou um diretor que gosta muito de ficar em gabinete, né? Eu quebro um pouquinho do paradigma. Então, eu sou uma pessoa que transito muito pela instituição. O Campus Central é um campus que tem 9 hectares, né? Então, eu transito muito, eu vejo o que está acontecendo na instituição, eu converso com as pessoas e esse olhar diferenciado me faz conhecer um pouco mais com profundidade os problemas daquela instituição. E é nessa perspectiva que a gente se colocou, né, como candidato e foi nessa perspectiva que as pessoas identificaram o meu nome como essa pessoa que podia fazer uma mudança de metodologia das ações da instituição, né? Professor Arnóbio, e em relação à situação, o senhor vai assumir aí pelos próximos 4 anos, como a gente falou aqui no início, já a partir de 2020. Queria até enfim, nesse caminho, como é que se dá essa consolidação? A posse já é 1º de janeiro, como é que é esse processo aí realmente de transição de gestão? Não, tem que ser ratificado, isso. Enfim, hoje, pelo MEC, como é que é? Hoje nós tivemos uma reunião do CONSUP, né, Conselho Superior da instituição, e nela foi homologado o resultado da eleição. Então isso aí agora vai para Brasília, né? Então há um tempo de tramitação e o professor Willis está como reitor até abril, 20 de abril. Sim. E a posse da gente deve acontecer mais ou menos por esse período. Abril para maio. 20 de abril é o período que deve estar acontecendo a posse do novo reitor e dos novos diretores de campi, né? Mas aí o seu trabalho, certamente, já de planejamento e execução já vai estar com certeza, sendo exercido aí. Com certeza. A gente vai fazer uma transição agora, né? Sim. Deve ser feito um trabalho de transição junto com a atual reitoria, para que a gente possa fazer uma transição madura, uma transição onde... Porque o que está em jogo aí, né, é a instituição, é o IFRN. Um IFRN que seja acessível para todos e todas. Então, o processo eleitoral é uma consulta. Eu sou professor, assim como o professor Willis é professor, como os outros 2 candidatos são professores. Que foram 4 candidatos, foram 4 candidatos. E aí a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que isso faz parte do processo democrático numa instituição de ensino. Esse período eleitoral ele faz parte da formação dos nossos alunos. Professor, e nesse sentido, já falando dos desafios da sua gestão, muito semelhante ao que passou, enfim, o professor Willis, que ainda é o atual reitor da instituição, nesse ano de 2019, com esse contingenciamento que o governo quis chamar, mas na prática se reverteu em bloqueio de recursos das instituições federais, tanto as universidades quanto os IFs, né, no país todo, não só aqui no Rio Grande do Norte. Esse desafio continua para 2020. Que forma de trabalho o senhor pretende estabelecer? Dialogar em Brasília, não só com o Ministério da Educação, mas também com a nossa bancada, pedir o apoio? Como é que o senhor pretende? Porque assim, o orçamento para 2020, né, o que está posto é o mesmo orçamento de 2019. Só que, nas últimas reuniões do CONIF, que é o Colégio de Dirigentes dos Reitores dos Institutos Federais, o que está posto é que
só temos efetivamente liberado 60% do orçamento de 2019. Sim. Então, 40% desse recurso já está contingenciado ou bloqueado. Então, há necessidade dos reitores dos institutos federais e dos reitores das universidades federais também fazer uma ação proativa junto ao Congresso Nacional para que a gente possa fazer com que esse recurso ele seja desbloqueado ao longo do ano. Porque se a gente não tiver o desbloqueio desse recurso, né, a instituição ela vai ficar numa situação muito complicada. Porque se eu pegar o orçamento de 2019 e jogar para o orçamento de 2020, já vai ter uma defasagem muito grande. Porque os contratos, por exemplo, de água, de luz, telefone, são eles atualizados, são atualizados, né? E os contratos, por exemplo, dos terceirizados também são atualizados. Então a gente já vai ter uma defasagem inicial. Então a gente precisa fazer esse trabalho fortemente com o Congresso Nacional para mostrar a importância, né, dos institutos, das universidades federais, como ações formadoras dos nossos alunos, instituições formadoras dos nossos alunos. E isso tem que começar, inclusive, já, assim, apesar de 2019 estar encerrando, se também passa por agora por conta do orçamento do ano que vem da União, né? Isso, já tem que pegar essa liberação. Já está na lua, na verdade, esse recurso, né? E a gente precisa fazer com que esse recurso, esses 40% que estão bloqueados mesmo, eles sejam desbloqueados. E aí há necessidade da gente também entrar em editais públicos, né, para a captação de outros recursos, não é recurso de funcionamento, mas recursos que podem viabilizar bolsa de aluno, bolsa para professor e ações que podem melhorar a instituição como um todo. Para esse ano, para o senhor agora, até essa pergunta como diretor mesmo de camping, que o senhor é, como é que ficaram as atividades do camping que o senhor atua e que se reflete, obviamente, nas outras unidades do IF aqui, com esse bloqueio de recursos? Atividades foram prejudicadas, né? Como é que ficou essa realidade? Infelizmente, a gente teve que deixar de realizar uma série de atividades. Por exemplo, os Jogos Intercamp, que são jogos que acontecem entre todos os campos do Instituto, não aconteceram, né? Política de capacitação, a gente não viabilizou a ida de professores, alunos e servidores técnicos administrativos para congressos científicos, né? E com isso você inviabiliza uma série de ações. Tivemos que fazer algumas adaptações de cortes, por exemplo, o ar-condicionado da gente, a gente só podia ligar a partir de um determinado horário e desligava no outro horário para ver se diminuía a conta de energia, né, que acabam prejudicando o dia a dia da instituição como um todo. Então a gente tem que fazer uma série de malabarismos para chegarmos até o final de 2019 sem débito. Né? E para 2020, se esses 40% do recurso continuar bloqueado, vai ser esse malabarismo? Vai também. ser. A gente vai ter que... Vai ser maior ainda o malabarismo, né? Porque se o recurso de 2019 ele já se apresentava insuficiente para a gente chegar até o final do ano, você imagina esse mesmo recurso para 2020 com a majoração de tarifas, com a majoração com relação a empresas terceirizadas, por exemplo, que dão suporte a algumas ações dentro do campus. Tá certo, então, professor, eu agradeço a sua participação aqui, desejo aí um êxito na sua gestão, apesar de que ela só começa lá ainda um pouco para meados de 2020, mas o senhor certamente vai estar se planejando antes, vendo aí a situação que o senhor vai receber e procurar administrar da melhor forma. Com certeza, mas a gente vai tentar com a equipe de profissionais competentes, né, fazer com que essa instituição ela continue a se manter uma instituição referenciada no ensino, na pesquisa e na extensão para o povo do Rio Grande do Norte. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pela eleição. Eu que agradeço. Eu conversei aqui com o reitor eleito do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, professor Arnóbio de Araújo. E eu agradeço a você também, a nossa companhia aí de casa. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias do Legislativo Natalense e também do que acontece na nossa cidade. Tchau!